Olá, queridos amigos, irmãos de Ideal Espírita. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da importância da evangelização infanto-juvenil para a sociedade do terceiro milênio. Antes de mais nada, é interessante nós pensarmos um pouco a respeito do momento que estamos vivendo. Nós estamos observando que na sociedade atual há muito sofrimento humano. Muitas pessoas sofrendo com problemas psíquicos como ansiedade, depressão, o número de suicídios que é muito alto, síndrome do pânico, dentre outros problemas que estão afetando as pessoas psicologicamente, na sua vida, nas suas relações. E nós observamos também que há muitas pessoas que ainda não conseguiram compreender o sentido da sua vida, o que estão fazendo aqui e seguem apenas correspondendo às necessidades e às ambições do mundo materialista. E assim nós percebemos que muitos se encontram ainda ou em sofrimento ou perdidos com relação a si próprios e com relação a Deus. Dessa forma, nós podemos lembrar das palavras de Kardec, que lá em Obras Póstumas, no capítulo 27, a respeito da regeneração da humanidade, fala que nós viveríamos tempos de transição, onde nós observaríamos uma grande mudança em nosso planeta. E que essa mudança não seria física, não seriam os grandes cataclismos o sinal dessas mudanças, mas sim mudanças íntimas, mudanças internas, conflitos que nos levariam a transformações profundas. E Kardec diz que chegaria o dia em que nós assistiríamos o fim do mundo moral, o fim de um mundo moral e o nascimento de outro. E esse mundo moral velho, cheio de preconceitos, orgulho, vaidade, competitividade exacerbada, guerras e tantos outros conflitos, ele está ruindo. Esse mundo está ruindo porque ele é baseado no materialismo que não corresponde mais às nossas necessidades mais profundas, que não responde às nossas perguntas existenciais e que de fato é um sistema falido. E nós estamos assistindo à criação, à gestação de um novo mundo, de uma nova sociedade, onde espíritos irão reencarnar conscientes da sua responsabilidade no mundo, conscientes do bem, do amor e respeito, não só ao seu semelhante, mas a toda criatura viva neste planeta. Assim, nós estamos assistindo, de maneira até mesmo confusa, a transição, e a mudança de gerações, a saída de alguns espíritos e a chegada de novos espíritos, que são praticamente opostos. Vemos, por um lado, irmãos que não acreditam em Deus, que se revoltam contra as leis da vida e que também muitas vezes são assaltados pela incredulidade. Ou até mesmo estão no outro extremo, que é o fanatismo. Como disse Kardec, tanto o fanatismo quanto a incredulidade seriam os grandes inimigos do avanço do espiritismo. Por outro lado, nós vemos irmãos que já têm consciência do bem, crianças que muito cedo já valorizam a natureza e respeitam os animais, que muito cedo demonstram valores espirituais, crenças numa vida futura e principalmente a propensão ao bem, a uma conduta de transformação da humanidade e de valorização daquilo que é bom e belo. Assim, com essas duas gerações aqui, convivendo juntas como o joio e o trigo, nesse momento de transição, nós entendemos que estamos diante da formação de um novo mundo, de um novo tipo de ser humano, que verá a vida com outros olhos e que se compreenderá para muito além do ego, que certamente entenderá a sua relação com Deus e com a vida de uma forma muito mais profunda, que não estará limitado pelas questões materiais, que descobrirá potenciais que vão muito além da matéria e transcendem o espaço-tempo. Veremos a formação de um ser humano muito mais voltado aos valores essenciais da vida.
Dessa forma, nós seremos todos transpessoais. E assim, esses espíritos que vêm e que vão, nesse trânsito que nós estamos vivendo, nos mostrarão a diferença entre o joio e o trigo, como diz o Evangelho. Nós observaremos que alguns deles possuirão a consciência muito mais ampla em relação ao verdadeiro sentido da vida e que de fato estarão lutando pelo bem em todas as frentes em que forem colocados. Por outro lado, nós teremos espíritos cuja consciência ainda não está ampliada, ainda não está suficientemente alinhada com os valores espirituais da vida. E por isso, ainda terão pensamentos, ideias, atitudes muito voltadas ao materialismo e ao egoísmo humano. Não saberão ainda empreender um bom combate no campo do próprio coração. E nesse trânsito de espíritos que vêm e vão e que reencarnam novamente na infância, passando pela infância, passando também pela juventude, pela adolescência e pela juventude, nós percebemos a necessidade de uma educação moral, espiritual, que venha alinhar essas consciências com os propósitos benditos da vida. Como diz lá no Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação na Terra é progredirmos individualmente e colaborarmos com a evolução do nosso planeta. Então, dessa forma, precisamos incentivar, estimular essa educação espiritual. É dessa forma que o Espiritismo vai ajudar a sociedade a evoluir. Quando suas ideias forem divulgadas, transformando os sentimentos, a conduta, a forma de pensar das pessoas, nas mais diversas situações, nos mais diversos âmbitos. E transformados por essas ideias e inspirados por novos sentimentos, as pessoas começarão então a modificar suas instituições, suas organizações, suas pesquisas e a própria visão de ciência. Enfim, o processo educacional que o Espiritismo fará será bastante abrangente. E assim, nós percebemos que o processo de evangelização dentro das nossas casas espíritas é muito importante, porque nós já começamos essa educação espiritual com as crianças e jovens que chegam até nós no centro espírita. E essa base, essa fundamentação da doutrina, sendo recebida desde a mais tenra idade, até mesmo desde o ventre, desde a primeira infância, fará muita diferença na vida desses espíritos, que certamente não estão ali por um acaso e que vão enfrentar desafios muitas vezes de um nível bem difícil de compreensão e também de aceitação. Então, é extremamente necessário que a gente faça esse trabalho de educação espiritual. Sendo assim, a evangelização espírita, desde a infância até a adolescência, a fase da juventude, e dando continuidade assim nas outras fases da vida, no estudo mais aprofundado do Espiritismo, nos ajuda a manter o nosso equilíbrio pessoal diante de tantas adversidades que nós verificamos no mundo hoje. Certamente, sem a doutrina espírita, não teríamos a lucidez e a segurança que possuímos para enfrentar as adversidades e para tentar entender o que se passa conosco e também o que se passa com o nosso mundo. Dessa forma, meus irmãos, a evangelização é preciosa. Nós temos diversos relatos de espíritos amigos que nos incentivam a essa tarefa. E nós sabemos que o espírito Meimei sempre nos acompanha quando se trata de educação das almas. Para isso, para que esse processo de educação ele seja eficaz, nós nos apoiamos em 3 grandes eixos, que é o pensar, o sentir e o agir. Tal como na educação que Pestalozzi promulgava e que Allan Kardec recebeu, nós precisamos aprender primeiro a mudar a nossa forma de pensar, a mudar a nossa forma de ver o mundo, nos apropriando desse conhecimento espiritual e incorporando ele às nossas vidas. Dessa forma, os nossos pensamentos correrão naturalmente na direção do bem e nós estaremos cada vez mais aptos a receber a inspiração da espiritualidade maior, sem falar que teremos um entendimento diferenciado a respeito dos eventos de nossa vida.
Além disso, é preciso mudar também a forma de sentir, não é? É preciso modificar os nossos sentimentos para que eles não continuem presos, arraigados em antigos fatos passados, em situações pesadas, negativas, que muitas vezes inflamam nosso orgulho e a nossa vaidade. A partir do momento que a gente se apropria desse conhecimento espiritual, então nós passamos a ter uma mudança, não é? Principalmente uma mudança de sentimentos, porque o sentir, ele precisa ser diferenciado a partir do momento que eu tenho conhecimento de uma coisa nova, né? E tenho explicações que eu não tinha antes, que a gente não percebia. E agora que nós temos, então, tanto os nossos sentimentos quanto a nossa conduta serão diferentes. Então, os nossos sentimentos serão mais voltados para o bem. Faremos, então, o exercício de nos desapegarmos às coisas que ainda nos fazem mal, aos sentimentos de raiva, de ódio, de revolta, de egoísmo e de orgulho exacerbados que carregamos em relação a fatos do nosso passado. E tendo essa libertação de sentimentos, buscando crescer sempre em direção à luz, naturalmente também iremos modificar as nossas atitudes. As nossas ações no mundo serão diferenciadas porque nós já teremos uma consciência diferenciada. Movido por novos pensamentos, novas ideias e por novos sentimentos, nós teremos então a capacidade de modificar a nossa realidade e de transformá-la na direção do bem comum. Dessa forma, trabalhando nesses 3 eixos, nós entendemos então que todo espírita deve buscar o conhecimento doutrinário, que é a nossa base, o aprimoramento moral, que a gente exercita no dia a dia, nas mais diversas situações da nossa vida, e principalmente também, não deixando de lado, como algumas pessoas talvez pensam, a transformação social, que é, na verdade, a finalidade última dessa transformação individual, porque ela resultará numa transformação coletiva. Então, amigos, que nós possamos valorizar mais o processo de evangelização infanto-juvenil que ocorre em nossa casa espírita. Que nós possamos buscar a melhor formação dos nossos evangelizadores, o aperfeiçoamento desses trabalhadores que servem frente à infância e à juventude. Que nós possamos também dar incentivo, apoio material, buscando os recursos necessários que as crianças e os adolescentes ainda precisam nessa fase da vida para se sentirem mais inspirados e para também compreenderem de uma forma mais fácil e dinâmica os princípios básicos do Espiritismo. Que possamos também acolher as crianças em nossa casa espírita, sabendo que elas não são responsabilidade apenas de seus pais e dos evangelizadores, mas de toda a casa espírita. Afinal de contas, aquele pode ser um segundo lar. E sendo bem acolhidas por todos, percebemos também que elas têm mais vontade de estar ali presente naquela casa. Além de que os adultos ao seu redor sempre estão servindo de exemplo, de inspiração para o comportamento da criança. É nessa fase, até mais ou menos os 7 anos de idade, que a criança se encontra muito mais no plano espiritual do que aqui, porque afinal de contas ainda está se adequando ao seu corpo físico e à nova encarnação na matéria. Sendo assim, ela se encontra num momento muito propício à educação espiritual, onde ela certamente irá receber com mais facilidade tudo aquilo que nós ensinarmos sobre a vida. Além disso, nós temos os adolescentes, que chamamos às vezes de grupos de jovens, juventude. Esses adolescentes que vão à casa espírita muitas vezes estão passando por dificuldades, onde muitos aspectos das suas antigas vivências estão agora eclodindo, se mostrando, e que também exige de nós, muitas vezes, uma certa paciência para podermos lidar. Na verdade, muitos desses adolescentes estão pedindo ajuda e necessitam mais do que nunca do direcionamento do Espiritismo, desde que ele não seja feito de forma impositiva e desrespeitosa. Afinal de contas, o adolescente também passa por seus dilemas, tem suas dificuldades como qualquer um de nós. Além disso, temos outros adolescentes, outros jovens, que não se encontram nessa fase de uma forma muito problemática, digamos assim, mas que, pelo contrário, se sentem muito inclinados
ao entendimento do Espiritismo, se sentem muito inspirados para trabalhar na casa espírita em diversos setores e querem muito praticar a caridade, auxiliando nas tarefas da forma que for possível. Além de que alguns também necessitam desse entendimento ainda do Espiritismo, apesar de já apresentarem uma consciência mais desenvolvida, porque precisam relembrar os ensinamentos que receberam antes de partirem para essa nova jornada. Sendo assim, o período da juventude ou da mocidade, onde já vamos entrando na vida adulta, entrando na faculdade, no mercado de trabalho, também será um momento de dificuldades ou até mesmo de desafios, mas que poderá ser enfrentado de uma forma muito melhor se esse espírito já tiver recebido todo esse conhecimento, toda essa estimulação positiva a respeito da sua espiritualidade, da sua conduta moral desde criança. Então, essa fase também é muito importante, porque é o momento que esse adolescente ele passa a se ver como adulto e ele começa também a buscar mais responsabilidades na sociedade e até mesmo dentro da sua casa. Então, é o momento que, por exemplo, muitos jovens começam a levar mais a sério seus relacionamentos amorosos, pensam também em casar, pensam em construir um lar, uma família, e estão preocupados com a questão da empregabilidade, do seu futuro profissional e etc. E muitas vezes, por conta de todas essas demandas, desses chamados, esse jovem se afasta da casa espírita. E é justamente nesse momento que nós mais precisamos ajudá-lo a entender a importância que o espiritismo pode ter na sua vida. Esse momento é fundamental para que ele possa se alicerçar bem nessa vivência do trabalho espírita e no aprofundamento dos estudos dentro da casa, para que ele consiga nortear as suas atitudes, a formação de sua família ou a vida profissional também dentro das diretrizes do bem. Dessa maneira, nós observamos como a evangelização é importante, como ela pode lançar sementes que mais na frente irão germinar, crescer e dar bons frutos. Frutos esses que podem se converter para a própria casa espírita ou para o próprio movimento ou não. Afinal de contas, o objetivo da evangelização não é formar espíritas, mas sim formar homens de bem. E que por onde esses espíritos possam ir, com esse conhecimento espírita, eles possam deixar ali também as sementes desse amor que Jesus nos ensinou. Dessa forma, amigos, nós concluímos que o trabalho de evangelização é um verdadeiro trabalho de prevenção e de promoção de saúde espiritual. Afinal de contas, se nós recebemos esse conhecimento transformador dos nossos pensamentos, sentimentos e ações desde a mais tenra idade, nós estamos sendo preparados para enfrentar as dificuldades futuras, as provas, as expiações e principalmente as situações que exigem de nós uma postura, uma atitude completamente diferente daquela atitude egoísta que muitas vezes é valorizada no nosso meio social. Então, dessa forma, os adolescentes e crianças têm uma verdadeira necessidade da evangelização, pois uma vez que estão reencarnados, certamente no seu planejamento de vida, terão situações, terão encontros, vivências que irão favorecer o despertar do seu espírito na direção do bem. E, portanto, eles precisarão dessa base sólida para enfrentar as mais diversas situações. Além disso, com o Evangelho do Cristo no coração, nós temos muito menos propensão a se deixar levar pelo sofrimento, a se entregar ao desespero e a adoecermos mentalmente. Todos os casos de ansiedade, depressão, tendências suicidas que estamos assistindo na sociedade hoje, certamente são fruto da ausência dessa base sólida que precisamos ter, tanto nos pensamentos quanto nos sentimentos, para sabermos gerir todas as nossas dificuldades, as situações que vão aparecendo em nossa vida. Dessa maneira, nós também observamos que o trabalho de evangelização se torna uma promoção de saúde, porque identifica em nós os potenciais divinos.
E dessa forma nos ajuda a desenvolver esses potenciais. Nos ajuda a perceber que nós não temos só esse lado animal inferior aqui na vida terrena. Nós também temos qualidades, nós também temos possibilidades de adquirir virtudes, que é uma possibilidade dada por Deus, já que todos nós vamos evoluir e iremos alcançar esse outro nível de entendimento, de sentimento, de atitude e principalmente essa outra consciência sobre a própria vida. Dessa maneira, a gente percebe que a evangelização, ao semear em nós tanto o Evangelho quanto os ensinamentos que a doutrina espírita revelou, nos permite desenvolver mais os nossos potenciais espirituais, contribuindo assim para que nós nos tornemos pessoas melhores na sociedade que nós estamos vivendo, né? É imprescindível que a juventude saiba se colocar, se posicionar diante de determinados eventos políticos, sociais, econômicos, culturais, em que ela deverá tomar, na verdade, as melhores escolhas voltadas sempre para o bem. Então, nós também estamos promovendo essa saúde quando nós pensamos em despertar esses potenciais que estão enraizados em nós. Além disso, existe uma coisa muito importante que também não pode deixar de ser falada em relação à evangelização na casa espírita. É importante ressaltar que o DIGE, o Departamento de Infância e Juventude, ou AIGE, não é o departamento da evangelização. A evangelização não é exclusiva dessa área, né? A evangelização está presente em todas as atividades da casa espírita, porque a finalidade última é formar homens de bem, é esclarecer, é instruir, conforme o Espiritismo nos ensina. Então, todos os trabalhos da casa têm também a finalidade de evangelizar, de esclarecer. O DIGE, na verdade, é um trabalho muito bonito e dedicado àqueles espíritos que estão retornando agora à vida corporal, pois as suas atividades são voltadas a duas fases da vida extremamente importantes, que é a infância e a juventude. Então, ter um olhar mais aprofundado, buscar estudar sobre a infância, sobre a juventude, o desenvolvimento desses espíritos que estão vivenciando esses momentos, é fundamental para que o nosso trabalho seja um trabalho de mais qualidade. É importante ressaltar que esses espíritos que retornam agora podem estar trazendo já uma consciência mais ampla ou não, podem ser preparados, quem sabe, para grandes desafios, provas que se comprometeram. Então, a nossa responsabilidade em educá-los e bem direcioná-los se torna ainda maior. E por isso também é importante a gente ressaltar que a evangelização não é exclusiva também do centro espírita, mas principalmente do lar, da família. A família tem uma grande responsabilidade sobre esses espíritos reencarnantes, uma vez que o lar é a melhor escola por excelência, onde observamos, desde que somos bebês, o comportamento dos pais, o sentimento que emanam, a forma de se relacionar, os valores que são colocados em cada uma das ações do dia a dia. Então é de suma importância que os pais levem seus filhos para a evangelização no centro espírita, mas é importante também que reconheçam o seu papel, a sua responsabilidade moral sobre esses espíritos que aceitaram em seu lar. E dessa forma, no cotidiano, na vivência, no diálogo, na convivência ali dentro de casa, é que muitos valores e conhecimentos são transmitidos, repassados a seus filhos. E por isso é importante que os pais pensem sobre que exemplo estão oferecendo a seus filhos dentro e fora de casa. E também, para reforçar o processo de evangelização, que talvez já aconteça no centro espírita, quando os filhos frequentam a casa, é fundamental que os pais também utilizem o recurso do Evangelho no lar, pois é no Evangelho no lar que nós podemos trocar conhecimentos, tirar dúvidas, ser esclarecidos afetivamente e intelectualmente a respeito das verdades eternas da vida. E assim, tendo os próprios pais ali como uma fonte de sabedoria, de auxílio para que possam compreender melhor as situações da vida,
os filhos podem crescer de uma forma mais segura, sabendo que tem ali um roteiro, que é o Evangelho, que pode lhe ajudar a vencer os seus desafios. E sabendo assim também que Jesus é o nosso amigo mais fiel e que nunca nos deixa. Dessa maneira, nós percebemos a importância de empreender esse Evangelho na nossa casa. Afinal de contas, ele também nos protege, ilumina a família que ali convive, afastando as más vibrações, as más influências e fazendo com que no nosso dia a dia a gente consiga raciocinar melhor diante das adversidades e que a gente consiga cumprir os nossos deveres. Tendo assim a nossa casa mais protegida, atraímos também a influência benéfica dos bons espíritos que nos amam, que cuidam de nós, que nos acompanham, sejam eles nossos mentores espirituais, sejam os nossos amigos familiares. Dessa maneira, a gente vai compreender que a evangelização está muito além dos muros da casa espírita. Para finalizar a nossa conversa a respeito da evangelização espírita, trago algumas reflexões de espíritos amigos ilustres que enfatizam a importância da evangelização espírita e que nos revelam os frutos, as consequências positivas que essa evangelização deve nos trazer. A evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas do céu, que são os bem-aventurados do Senhor empenhados em seu nome, pela transformação urgente da Terra em mundo de regeneração e paz. Quando nós pensamos na regeneração do nosso planeta, em termos efetivamente uma sociedade melhor, nós não podemos esquecer do papel da evangelização, pois é ela que irá também, em grande medida, favorecer essa transformação, uma vez que incentiva a reforma íntima a nível individual e que provavelmente prepara os espíritos que estão reencarnando para fazerem a transformação social que o nosso globo precisa. Educação é desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível, disse Kant, o filósofo. E Kant, muito bem inspirado, sabia disso, percebia que na alma humana haviam potenciais, esses potenciais que o Espiritismo esclarece como divinos e que nós devemos desenvolver as nossas virtudes para garantir assim que nós possamos viver em paz e alcançar a nossa verdadeira felicidade. Educação é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem, disse Pestalozzi, um dos maiores influenciadores de Kardec e também da educação espírita. Nessa frase, ele nos convida a pensar que educar, assim como Kant havia dito, é desenvolver progressivamente todas essas nossas faculdades espirituais. Ou seja, encarnados na Terra, temos limitações pelo corpo, pela matéria, pelas circunstâncias sociais. Mas uma vez que vamos desenvolvendo mais o nosso lado espiritual e a nossa relação com Deus, nós vamos percebendo então que não somos tão limitados assim. Porque o espírito, na sua vida verdadeira, que é a vida no plano espiritual, ele desenvolverá e despertará todas essas faculdades a partir também daquilo que ele aprendeu e desenvolveu na Terra, a partir do seu progresso, da sua evolução. E por fim, nós temos também a Joana de Ângeles, que fala sobre a importância dessa educação do espírito. A educação encontra no Espiritismo respostas precisas para a melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador, no labor produtivo de ensinar a viver, oferecendo os instrumentos do conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes no sublime caminho redentor, através dos quais os tornam homens, voltados para Deus, para o bem e para o próximo. Ou seja, Joana ressalta que é o Espiritismo que transformará todo o processo de educação, porque transforma aquele que ensina e aquele que aprende. Faz com que nós estejamos juntos nessa caminhada de progresso. Faz também com que nós tenhamos instrumentos necessários para o enfrentamento das nossas dificuldades e também para que nós possamos alcançar esse caminho sublime e redentor que o Cristo nos ensinou.
Para finalizar, podemos refletir também sobre as palavras do Allan Kardec, que na época da codificação já tirava conclusões muito precisas e muito bem fundamentadas a partir dos ensinos dos espíritos. Kardec diz que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, meus amigos, que nós possamos ter certeza da importância da evangelização espírita. Bezerra de Menezes nos convida a pensar que as ideias espíritas irão ameaçar diversas outras ideias, grupos, organizações, porque irá ferir os interesses egoístas e materialistas da nossa sociedade. E que, portanto, viver conforme o Espiritismo é lutar todos os dias para a transformação da Terra. E isso começa com a nossa transformação interior. Que nós possamos compreender a evangelização infanto-juvenil como uma alavanca desse progresso, pois estará semeando nos corações juvenis e infantis, que são espíritos que acabam de chegar à Terra com novos compromissos e desafios, semeando nesses corações as sementes do Evangelho do esclarecimento espiritual, para que, transformados interiormente, eles possam também contribuir para a maior transformação, que é a planetária. Que nós possamos seguir juntos, de mãos dadas, nessa luta, todos os dias, que também é uma luta com o Cristo. Jesus nunca nos deixa e, principalmente, Ele trabalha há mais de 2000 anos para que essas sementes espirituais sejam fortalecidas no coração da humanidade. Então, que nós também possamos continuar seguindo em frente, permanecendo firmes na nossa fé e na coragem de fazer o bom combate.